Bom dia, está começando o programa Verdade Viva. Tem uma decisão judicial para ser cumprida a favor dos ribeirinhos lá nos Gerais do Rio Preto. Como você vê essa decisão para o dia 13, que já foi marcada em outras vezes? A gente vê, né, com uma grande expectativa, está marcado, como já falou, para o dia 13, e a gente está ansioso, né, e quer que realmente essa decisão seja cumprida. Já teve outras aí, que a gente acredita, como da forma que foi lá, não foi cumprida a decisão para nós. Então isso aí é uma grande expectativa que a gente tem. Para as comunidades dos Gerais, não é só uma comunidade, mas são várias, como eu posso citar aqui, São Marcelo, né, Formoso, Vereador do Lado, Tapu e outras comunidades que estão todas hoje impedidas de ir e vir, ter seu livre acesso. Então isso, a gente tem uma grande expectativa para que realmente o povo volte a ter a sua paz. Você também é ribeirinho. O que você fala a respeito dessa decisão? O que eu falo a respeito dessa decisão é que essa decisão do dia 13, ela é muito importante para as comunidades geraizeiras, São Marcelo, e para as comunidades geraizeiras do Alto Rio Preto. E as decisões não foram cumpridas. E que agora se faça valer a lei. A gente esperava que essa decisão fosse cumprida ainda essa semana, né, por conta que já vem se estendendo muito, mas a gente continua com a esperança, espero que dia 13 seja cumprida essa decisão e que a gente possa transitar livremente na área. Hoje a nossa entrevista é com o Dr. Anderson Souza, advogado dos ribeirinhos. Dr. Anderson, bom dia. Quero agradecer a sua presença conosco aqui no programa Verdade Viva. Bom dia, Carlos. É uma satisfação atender o convite e o chamado de vocês para poder estar solucionando algumas dúvidas. É uma satisfação muito grande atender esse chamado, esse convite de vocês para poder solucionar essas dúvidas que pairam acerca das comunidades geraizeiras que residem à beira do Rio Sapão e também à margem do Rio Preto. Quando deu início à ação e qual foi sua primeira ação como advogado em relação a esse caso? Carlos, essa ação que a gente conseguiu essas decisões recentemente, ela deu início no dia 14 de dezembro de 2022. Só que todo esse processo, essa demanda, essa problemática, ela se iniciou muito antes desse período. Essa problemática ela vem se estendendo ao longo do tempo, desde o final dos anos 80 até a presente data, quando foi judicializado agora. Existiam algumas ações, mas ações que não tinham um objetivo em prol de todos os ribeirinhos, ações individuais que versavam sobre demandas criminais e também algumas possessórias. Só que quando a gente se deparou com toda a problemática e representando as associações de produtores rurais da localidade de Cachoeira, localidade de São Marcelo e todas as comunidades ribeirinhas, seja Rio Preto, Rio Sapão, a gente verificou a necessidade de protocolar essa demanda para ter uma segurança jurídica em favor dos ribeirinhos tanto da margem do Rio Preto quanto da margem do Rio Sapão. Essa ação ela é direta, inversa, vamos dizer assim, contra a Fazenda Canabrava? Figuram no polo passivo dessa demanda a empresa Canabrava, representada pelo seu administrador, o Mário Fernando, que é quem administra a empresa Canabrava. Qual o território que abrange essa ação? De onde para onde? Quantos quilômetros? O senhor tem ideia? O que abrange essa ação? Quando a gente protocolou a ação, a gente fez uma delimitação da área de acordo com a delimitação dos ribeirinhos. Os ribeirinhos eles se delimitam através dos rios, dos brejos, da encosta da serra, e essa área ela abrange um total de mais ou menos 52 a 54 mil hectares.
certo? E quando a gente, na nossa petição inicial, a gente protocolou, a gente precisava fazer uma delimitação da área, e a gente delimitou ela da margem esquerda do Rio Sapão, a encosta do Chapadão, a margem direita do Rio Preto, a encosta do Chapadão. Ok. Nós ficamos sabendo que teve um caso de uma senhora, a dona Mariinha, que a casa dela foi demolida e no local onde estava a casa dela foi construída uma guarita. Me esclareça essa questão. Quando a gente propôs essa ação, ainda lá no ano de 2022, situações parecidas com a dona Mariinha era corriqueira. Inclusive, a gente teve, esse pessoal ele é muito bem assistido pelo pessoal da Desenvolvimento, pela Pastoral da Terra, e o seu Martim, ele já vinha fazendo um trabalho com eles ali, e quando a gente se deparou com essas situações, não só da dona Marinha, mas a dona Marinha em específico, a casa dela, onde ela residia ali, foi derrubada e eles construíram ali uma gurita, que ainda hoje existe. E essa gurita, ela obstaculariza o acesso de todos os moradores da comunidade às suas propriedades. E essa gurita, ela foi, ainda hoje está lá, certo? Já era para ter sido retirada ainda numa decisão que a gente teve de primeiro grau, onde o juiz até então, o doutor Carlos, ele deferiu o pedido de liminar em parte em favor dos ribeirinhos, concedendo uma área de 500 metros que abrangia da encosta, da margem dos rios à encosta do Chapadão. E essa gurita está a mais ou menos 100 metros da margem do rio Sapão. E por que essa liminar não foi cumprida? Essa liminar, ela não foi cumprida, o que acontece? Quando a gente conseguiu a liminar de primeiro grau, eles foram intimados da decisão para poder cumprir a decisão e foi apresentado um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Nesse agravo de instrumento, ele caiu na 5ª Câmara Cível de relatoria do desembargador José Vando, que até ontem presidia a Comissão de Regularização Fundiária do Estado da Bahia. Quando eles entraram com o agravo, esse agravo ele foi recebido no efeito devolutivo. Em tese, para quem entende e milita na área jurídica, sabe que quando um recurso é protocolado e é recebido em efeito devolutivo, a decisão de primeiro grau tem que se fazer valer. Ele recorre, mas a decisão que foi tomada inicialmente, ela tem que ser cumprida. E isso não aconteceu. Independe da ação de recorrer para a liminar. Exatamente. A liminar deveria ser cumprida apesar do recurso protocolado no tribunal. Exatamente. E ela não foi cumprida. A gurita lá permanece, a gurita com seguranças armados, obstaculariza o acesso dos ribeirinhos às suas propriedades. E quando eles protocolaram esse agravo de instrumento, a gente apresentou contra-razões e, aproveitando o próprio agravo de instrumento protocolado por ele, a gente reiterou o nosso pedido da inicial, que era a concessão da liminar no todo, porque não tinha como precisar essa área de 500 metros da margem dos rios, a encosta do Chapadão. Se os ribeirinhos criam o gadinho deles, criam os animais dele, como que eles iriam prender nesse limite estabelecido pelo juiz os seus animais? Até porque ali tem brejos e rios. Exatamente, sendo que a delimitação natural dos ribeirinhos são os brejos, são os rios, são as chapadas, entendeu? Então, não tinha lógica essa decisão. Diante disso, no dia 28 de dezembro de 2023, esse recurso ele foi a julgamento. E por unanimidade dos votos, a gente conseguiu aquilo que a gente pediu na inicial. A gente conseguiu a decisão liminar de uma forma geral. E importante salientar que quando o juiz de primeiro grau deferiu a liminar, foi arbitrada uma multa diária de R$200 mil. Essa multa já pediu o cumprimento da multa, porque até o presente momento não foi cumprida a decisão, nem sequer de primeiro grau, muito menos o acórdão de segundo grau. Eu pedi a execução da multa, essa multa foi deferida, só que eles apresentaram embargos de declaração. Esses embargos de declaração, quando a juíza recebeu os embargos de declaração, ela optou por
por se tratar de um valor muito alto, já está em mais ou menos 87 milhões de reais, ela optou, até que seja julgado os embargos de declaração, a multa foi suspensa. Eu já apresentei contra-razões nesses embargos de declaração e não tenho dúvida que, ao final do julgamento dos embargos de declaração, a multa vai ser fixada, tendo em vista que o descumprimento ainda está sendo feito. No seu entender, o que é que o senhor vê o que houve de empecilho para que fosse ou não fosse cumprido essa sentença, essa liminar? Dentro da imaginação da gente paira algumas dúvidas e principalmente fica porquês. Levando em consideração o não cumprimento da decisão por parte do Poder Judiciário até o presente momento e levando em consideração diversas denúncias que já foram feitas, seja no Ministério Público, seja junto à Delegacia de Polícia Civil aqui de Formosa do Rio Preto, e que chama-nos a atenção da gente que processos que deveriam ser instaurados inquéritos eram instaurados TCOs. No máximo, TCO é um crime de pequeno potencial ofensivo, e lá não é questão de TCO, isso no âmbito criminal. É questão de inquérito, de instaurar um inquérito, de se investigar, de se apurar os fatos delitivos para, ao final, gerar um processo. Se ficar entendido por parte do Ministério Público que houve crime, oferecer a denúncia e os responsáveis serem imputados naqueles fatos que praticaram, certo? Então, assim, eu imagino, respondendo a sua pergunta, que talvez o grande abismo que exista entre os ribeirinhos econômico, que existe entre os ribeirinhos e a cana-brava, porque é gigantesco. E o que a cana-brava vem fazendo ao longo de todos esses anos aí é absurdo. Até o presente momento, eles estão até impossibilitando os ribeirinhos de pescarem, que eles vivem do extrativismo, eles vivem da pesca, eles vivem do artesanato, e é complicado, é muito difícil a gente imaginar que esses ribeirinhos são muito humildes, são pessoas que para muitos o que pode ser pouco, para eles é a vida toda. E o senhor imaginar que eles tiveram a casa deles, tiveram os objetos, tiveram tudo que eles construíram no decorrer do tempo, queimados e destruídos, o que a empresa Cana-Brava fez e vinha fazendo até então era isso. Faça um resumo rápido e também nos coloque a situação hoje em relação a esse processo, o que o TJ decidiu e o que esperar daí para frente. A decisão de primeiro grau, como bem tinha falado para você, foi proferida no início de 2023, mês de fevereiro. Essa decisão foi agravada. A gente conseguiu, por unanimidade da 5ª Câmara Civil do TJ Bahia, que essa decisão fosse ampliada, e essa decisão foi oficializada ao juízo aqui competente da comarca de Formosa do Rio Preto para o cumprimento. Até então não foi cumprida ainda. Ontem eles apresentaram os embargos de declaração opostos ao acórdão, que também foi julgado improcedente por unanimidade dos votos. E o que a gente espera e o que a gente quer, inclusive hoje a gente esteve junto com a juíza aqui de Formosa do Rio Preto, querendo o cumprimento imediato dessa decisão, porque já tem vários dias, vários meses que a gente obteve essas decisões e que até o presente momento não foi cumprido. Mas as expectativas que a gente tem, acreditando e confiando na justiça, é que essa decisão vai ser cumprida, que os ribeirinhos vão ser reintegrados às suas propriedades o mais rápido possível, para que eles possam continuar a sua vida, para que eles possam ter dignidade, para que eles possam continuar trabalhando dentro das suas propriedades, com toda tranquilidade, sem mais constrangimento, levando em consideração tudo aquilo que eles já passaram. Então, as expectativas que a gente tem para os próximos dias é o cumprimento da decisão. Ainda cabe, por parte da Cana-Brava, Fazenda Cana-Brava,
algum recurso na justiça? Dentro do TJ Bahia, não é possível mais, já se foram esgotados todos os recursos possíveis. É possível que eles recorram ao STJ através de um recurso extraordinário a essa viabilidade, mas a gente está tranquilo, mesmo que eles recorram, a nossa decisão tem que ser cumprida e tem que se fazer valer. Então, acredito eu que, e também no direito deles, não há problema nenhum, que eles vão ao STJ, porque aquilo que a gente levou aos autos é aquilo que realmente a gente acredita, e acreditando na justiça, independentemente do grau, seja primeiro, seja segundo ou seja terceiro grau, a gente tem plena confiança na justiça e acredita que a justiça vai prevalecer no final da demanda. Ok. Quero agradecer a presença do senhor conosco aqui no programa Verdade Viva. Agradecer também pelos esclarecimentos a respeito desse processo, que é de importância para os moradores dos Gerais. E, mais uma vez, agradecer. Se quiser fazer as considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, e para mim é uma satisfação, e também levando em consideração toda a problemática que o pessoal do Gerais do Rio Preto já enfrentou, vem enfrentando, quero dizer aqui que eles sempre confiaram na justiça, porque apesar de todas as adversidades que eles foram colocados, as pessoas que ali residem terem tudo aquilo que construiu no decorrer de suas vidas queimado, ter tudo aquilo que eles tinham de um bem mais valioso, que era as suas moradias, e que depois de tudo isso, eles manterem os pés no chão, acreditar na justiça, até então estar aguardando a justiça para serem reinseridos às suas propriedades, dizer que é muito gratificante ver, por mais que houve toda essa demora, a gente vê o sorriso no rosto de cada um deles e saber que eles acreditaram tanto no trabalho da gente, quanto também acreditaram na justiça. Então, para a gente é muito gratificante ter o resultado de um trabalho que foi muito árduo acontecendo. Ok, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Assim termina mais um programa Verdade Viva.